Oi, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Fala, Rael. Bom dia. Bom dia, Matheusão. Bom dia, Ana. Bom dia, Bia. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Larissa. Bom, tudo bem? Bom dia, Beatriz. Bora lá, né, meu povo? Vamos lá, vamos continuar. Oi, bom dia. Continuar de onde nós paramos na aula anterior. Terça-feira, eu comecei a falar com vocês do gráfico, né, de uma função quadrática, né? Aí eu falei que cada um desses coeficientes aqui tem um papel, né? Aí eu comecei falando pelo coeficiente A. O que o coeficiente A vai dizer? O coeficiente A vai dizer sobre a concavidade da parábola. Se ela é côncava para cima, A positivo. Se ela é côncava para baixo, A negativo. Vimos que ela não pode ser dita como crescente e decrescente, porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo. O ponto mais importante disso aqui é o vértice da parábola, que é onde muda a trajetória, né? Se ela é côncava para cima, antes ela decresce e depois ela cresce. Se ela é côncava para baixo, antes ela cresce e depois ela decresce. Nesse caso, quando ela é côncava para cima, eu tenho o menor valor da função, que é o ponto mínimo. E se ela é côncava para baixo, eu tenho o maior valor da função, que é o ponto máximo. E como que a gente calcula o x-vértice e o y-vértice? X-vértice é o ponto médio das raízes, então por isso que fica menos b sobre 2a, e o y-vértice é menos delta sobre 4a. E aí eu falei para vocês, olha, todas as vezes que você vê questões falando de máximo ou de mínimo, é o vértice da parábola. E aí eu comecei a fazer com vocês algumas questões sobre isso. Essa é a primeira delas, né, que ele perguntou a temperatura máxima. E nós vimos que pela função, a temperatura máxima, né, a temperatura fazia papel de y. Então, por isso que eu calculei o y-vértice. E mostrei para vocês que calcular o y-vértice eu tenho duas formas. Eu jogo direto, menos delta sobre 4a, ou eu calculo o x-vértice e depois substituo no lugar do x. E aí, eu deixei para vocês essas duas questõezinhas aí, né? Essas duas questõezinhas aqui para a gente fazer elas, né? Então, vamos começar por essa aqui. Funções fx menos x quadrado, mais 8x menos 12, e gx é isso aí. Se m é o máximo de f. Então, como ele disse que m é o máximo de f, f é o y. Então, é o y-vértice. O m é o y-vértice, mais da função f. É o y-vértice da função f. Bom, eu vou fazer aqui rapidamente o x-vértice, eu acho que vai ser mais direto assim. X-vértice é 8 menos 8, né, sobre 2a, então menos 8 sobre menos 2, x-vértice é 4. Então aqui nós teríamos menos 4 ao quadrado, ó, tá vendo que eu escolhi substituir, por quê? Porque eu achei que assim seria mais fácil. 8 vezes 4, menos 12. Menos 4 ao quadrado é menos 16. E aqui dá 32. 32 menos 16 é 16. 16 menos 12, 4. Então, o máximo de f é 4. É o y-vértice. Coincidiu, né? O x-vértice ser igual. Mas não é obrigatório. Lembrando que você poderia fazer menos delta sobre 4a, sem nenhum problema. E aqui, ele falou que o m minúsculo
é o valor mínimo de G. G, de novo, faz papel de Y. Então, o M minúsculo é o Y vértice, mas é o Y vértice da função G. Eu vou fazer agora menos delta sobre 4A. Menos delta, né? Da função G. Delta seria 8 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 17. Você pode calcular tudo junto assim, você pode calcular separado, do jeito que tu achar melhor aí. Dividido por 4 vezes o A, e o A é 1. Então, aqui vai ficar 64 menos 68. Fica menos 4. Com esse menos aqui de fora, fica 4 positivo. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Pronto. Então, y vértice da função g é 1. Como ele quer saber o produto de m vezes n, m, né? M maiúsculo vezes m minúsculo. Falei n, tá errado. 4 vezes 1. Que é 4. Suave, né? Suave, é só fazer cálculozinho mesmo. Ah, professor, então sempre que ele falar de máximo é o vértice? Não. Não, desculpa. É o y vértice? Não. Não. Pode ser o x. Todas as vezes que ele falar de máximo ou de mínimo, é o vértice. Quando eu falo o vértice, pode ser o x ou o y. Depende da interpretação do exercício. Esses dois exercícios que eu fiz aqui anteriormente, esse e esse aqui agora, os dois são o y vértice. Não quer dizer que sempre é o y vértice. Olha essa questão. A outra que eu tinha passado para vocês. E essa outra aqui ela é interessante porque a gente vai ter que montar a equação, né? Não temos a função. A gente não tem a função aqui nessa questão, então a gente vai ter que montar a função. Então, olha só. Uma fábrica de confecção produz calças jeans de determinados modelos. O preço de uma dessas calças é R$100 quando são vendidas 100 unidades. Então, R$100 quando é vendido 100 unidades. Ah, eu esqueci que não vai... Espera aí. Vou ter que fazer o recorte aqui de novo. Porque quando eu já copiei do programa, né, que eu uso, que chama OpenBoard, ele não permite escrever em cima. Agora sim. Então, lá, ele falou que quando é R$100, são vendidos 100 unidades. O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que, para cada desconto de R$2 no preço de cada calça, há um aumento de 5 unidades no número de calças vendidas. A maior arrecadação possível com a venda das calças jeans acontecerá se a fábrica vender cada calça por um valor. Então, a maior arrecadação acontecerá se cada calça for vendida por qual valor? Eu quero o valor que vai gerar a maior arrecadação.
Você viu que apareceu a palavra maior aqui? Ele quer o máximo de alguma coisa? Então, ele quer o vértice. Se ele quer o vértice, eu preciso de uma função quadrática. Eu não tenho essa função quadrática. Eu vou precisar fazer essa função quadrática. Vou precisar montar ela. E aí, para montar isso aqui, você vai ter que usar alguns raciocínios. Só de ler isso aqui, era esperado que você montasse direto a função. Alguém de vocês saberia montar direto para mim qual que é a função? Tipo assim, professor, para montar a função, você vai fazer isso mais isso, ou isso vezes isso, ou isso dividido por isso? Algum de vocês conseguiria dizer para mim direto como seria essa função? Eu não sei se esse silêncio é alguém digitando, porque ninguém não sabe. Olha só. O preço, gente, inicial é R$100. E o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar dando desconto de R$2 em R$2. Mas quando ele dá desconto de R$2 em R$2, o número de unidades, que era 100, aumenta de 5 em 5. Se eu pegar o preço e multiplicar pela quantidade, dá a arrecadação. Pronto. Então, era esperado dessa questão que quando você lesse, você já soubesse fazer isso aqui direto. Agora eu vou explicar melhor por que é isso. Então, aqui, ó, fica menos 10x², já vou resolver logo. Distributiva. Menos 200 mais 500 dá 300. 10 vezes 100 vezes 100, 10.000. Aí, ó. A função é essa aqui. Tá, mas eu não entendi, professor. Então vamos brincar. Vamos brincar, vamos escrever. Eu já fiz alguma coisa com vocês parecido em função afim. Equações, na verdade. Preço quantidade. O preço inicial é R$100. Quando o preço inicial é R$100, são vendidos 100 unidades. Aí, eu vou tirar R$2. Vou descontar R$2. Eu vou descontar R$2. O que vai acontecer? Vai aumentar 5 unidades. Se eu descontar R$2 de novo, ou seja, que é tirar R$4, ou seja, é tirar R$2 duas vezes, tirei uma, tirei pela segunda vez, vai aumentar mais 5 unidades, ou seja, vai aumentar 10 unidades, ou seja, vai aumentar 5 unidades duas vezes. Se eu tirar R$2 duas vezes, aumenta 5 unidades duas vezes. É o exercício que está falando isso. Se o preço inicial é 100 e eu tiro R$2 de novo, ou seja, eu vou tirar R$2 pela terceira vez, o meu número de unidades, que é 100, tem que aumentar 5 pela terceira vez.
Se eu tirar R$2 pela 10ª vez, vai aumentar 5 unidades pela 10ª vez. Se eu, então, tirar R$2 X vezes, vai aumentar o número de vendas em 5 unidades, X vezes. Então, a função preço é essa. 100 menos 2x. A função quantidade é essa. 100 mais 5x aqui. Então, eu montei esse raciocínio simplesmente para você compreender, né? O porquê que é isso aqui, ó. Mas só de ler ali, daria para chegar direto nisso aí. Mas ele falou de arrecadação. Aí, só para você lembrar, ó, lá em equações do primeiro grau, eu falei assim, lucro é receita menos custo. Receita é a mesma coisa que arrecadação. E como que eu calculo a arrecadação? Receita, preço, vezes a quantidade. Então, por isso que eu fiz isso. A arrecadação é o preço vezes a quantidade. E aí, se você fizer a distributiva aqui, ó, você vai chegar nessa função. Menos 10x quadrado mais 300x mais 10.000. Pessoal, vocês compreenderam a montagem da função? Ficou claro para vocês? Alguém não entendeu? Pode falar. Beleza, Rael, Ana. Então, beleza, vamos prosseguir. Agora que eu já sei a função, nós vamos interpretar se é o x-vértice ou se é o y-vértice. O que ele quer não é a maior arrecadação. Não é a maior arrecadação. É o preço que faz acontecer a maior arrecadação. Ele quer o preço. E observe que o preço depende do x. Então, o que o exercício quer é o x-vértice. Se ele tivesse perguntado qual é a maior arrecadação, se ele quiser saber a maior arrecadação, eu queria o A. E observe que o A está no lugar do Y. Aí sim seria o Y-vértice. Se ele tivesse perguntado qual a maior arrecadação. Mas não é isso que ele perguntou. Olha o que ele perguntou. A maior arrecadação acontecerá se cada calça custar ser qual valor. Então ele quer saber o valor que vai gerar a maior arrecadação. Ele quer o preço. E o preço depende do X. Então é por isso que nós queremos o x-vértice. X-vértice é menos B sobre 2A. Menos da fórmula. O B é 300 sobre 2 vezes o A, que é menos 10. Então, eu vou ter menos 300 dividido por menos 20. 300 dividido por 20 é 15. Olha, professor, mas nem tem lugar para você marcar 15. Eu encontrei o X, eu quero o preço.
O preço é 100 menos 2x. 100 menos 2x. Faça a multiplicação primeiro, que dá 30. 100 menos 30, R$70. E R$70 está entre 65 e 75. Acho que agora vocês não erram mais não, hein? Quer ver? Olha essa. Tempinho para você fazer ela, vai lá. Foi, gente? Lancei para mim no bate-papo aí. Qual seria a função? Rael, essa função aqui, ó, 100 mais 2x, ela é de qual grau? Do primeiro, né? Essa função 100 mais 5x, ela é do primeiro. Isso aí, Bahia. Certinho.
Então, a função preço é uma função do primeiro grau. Qual que seria a função preço? R$200 é o preço inicial e ele vai ficar aumentando de 10 em 10. A função quantidade de passageiros também é uma função polinomial do primeiro grau. 120 é o número inicial de passageiros. Então, essa aqui eu vou fazer a distributiva devagar. 200 vezes 120, 24 mil. 200 vezes 4x, 800x. 10x vezes 120, 1.200x. 10x vezes menos 4, menos 40x quadrado. Então, a receita será menos 40x quadrado, menos 800 mais 1.200 dá 400, mais 24 mil. Eu vou te alertar de novo, hein? Eu vou te alertar de novo. Nossa, professor, dá para simplificar por o zerinho. Ou dá para simplificar por 40. Pessoal, função não podemos simplificar. Não pode simplificar a função. Só podemos simplificar equação. Então, observe que essa questão, ela não perguntou qual a receita máxima. Oi, Bahia. Do primeiro grau, pode simplificar? Nenhuma função pode simplificar. Nenhuma função. É porque eu achei que tinha como ser, por exemplo, para poder fazer o X, o valor do que acompanha o X virar 1, para você usar subproduto de simplificar. Só quando é equação. É diferente. Equação pode. Aqui não é uma equação. Aqui eu tenho, por exemplo, se eu tenho 2x ao quadrado menos 12x mais 16. Se eu tenho isso como sendo uma função, ou seja, y igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 16, eu não posso simplificar. Agora, se eu quero encontrar as raízes, por exemplo, eu vou igualar a zero. Quando nós igualamos a zero, já não é mais função. Agora é uma equação. Então, eu posso simplificar. Você vai ver que aqui não vai dar a mesma coisa. Se eu calcular o x vértice, nessa aqui até que vai dar, porque eu peguei facinho demais. Nessa aqui coincidiu. Mas lembra disso, tá? Não podemos simplificar função. Equação pode. Bom, tanto que o deltinha ali vai dar diferente. O y, o x vértice e daria igual naquele exemplo ali. Então aqui, ele está querendo saber qual é o preço que maximiza a receita. Então, mais uma vez, não é a receita. Se ele tivesse pedido a receita máxima, aí era o y vértice. Mas eu quero o x vértice. Menos b sobre 2a. Menos da fórmula,
o B, que é 400, dividido por 2 vezes o A, e o A é menos 40. Então, isso é menos 400 dividido por menos 80, dá 5. Então, eu volto aqui no lugar do preço, ó, e coloco 5. 200 mais 10 vezes 5. 50 mais 200. 250. Nesse caso, para poder ser o Y do vértice, a pergunta tinha que ser o que mesmo? Qual é a arrecadação máxima? Ou qual é a receita máxima? Ou qual o valor máximo da receita? Se ele quiser saber a receita, mas aqui não é a receita, é o preço. Ficou claro, Bahia? Ficou. Beleza. No caso, se ele quisesse saber o número de passagens, eu ia substituir na outra equação. Isso. Qual o número de passageiros que maximiza a receita? Se substituir na outra equação. Eu tenho 4 minutos, não vai dar tempo de falar do coeficiente B nem do C. Então, eu estou abrindo aqui uma outra lista que eu tenho, que eu apliquei lá na minha específica de férias. E aí eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Uma questão do Enem, envolvendo esse mesmo raciocínio. Só abrindo ela aqui. Aí, ó. Dá uma lida aí para você ver. Ficou fácil, né, gente? E aí, quer lançar no bate-papo aí? Como é que seria antes da multiplicação? Quais seriam as funções?
Isso aí, Rafael. Ele fala aqui, né, que o preço inicial é R$60 e ele vai aumentar de 2 em 2 reais para cada lugar vago que tiver dentro dos 15, né? Essa seria as duas coisinhas que você vai multiplicar para encontrar o valor arrecadado. Fazendo essa multiplicação, letra E. 900 menos 30x menos 2x². É isso, gente. Muito obrigado por hoje. Foi uma satisfação estar com vocês. Terça-feira que vem é nós de novo. E aí eu vou falar direto já do coeficiente B e C. Tchau, obrigado. É nóis.